Hoje eu vou te mostrar um passo a passo de uma atividade que eu desenvolvi, que tem por objetivo principal trabalhar o reconhecimento do seu lugar dentro do sistema familiar. O que isso quer dizer? É para a criança perceber em que momento ela começou a pertencer a essa família, né? Se ela tem irmãos mais velhos, ou se ela é o primeiro filho, né? Ou se não tem irmãos, enfim, é para a criança conseguir se situar dentro desse núcleo familiar, né? Porque muitas vezes ela não entende, principalmente as crianças que têm irmãos mais velhos, né? Muitas vezes elas querem estar nesse lugar, né, de primeiro filho, né, de irmão mais velho, e não conseguem ter essa compreensão que existe sim uma hierarquia, mesmo dentro do seu núcleo familiar. Então, quem chegou primeiro, né, aonde que essa família começou a se formar, né? Então, essa noção de que primeiro começou com o pai e com a mãe, né? No meu caso, por exemplo, estou usando o meu modelo de referência de família, mas aí você vai usar o seu modelo e a sua construção familiar, né? Mas falando no meu modelo, então, o pai e a mãe, depois o primeiro filho e depois o segundo filho, né? Então, eu desenvolvi esse material para o meu filho mais novo, né? Hoje com 3 anos. Então, pode ser utilizado com crianças a partir de 3 anos, né? E por que utilizar esse material com essa criança, né? Então, é importante, antes da gente aplicar uma atividade, um material didático ou até mesmo desenvolver um material novo, como foi o que aconteceu nesse caso, a gente conhecer essa criança que a gente vai oferecer esse material, né? Então, e como que a gente conhece a nossa criança, né? Por meio da observação. Então, a gente observando no dia a dia as atitudes, as ações dessas crianças, a gente vai percebendo algumas habilidades que a gente pode trabalhar ou refinar, ou que essa criança está precisando adquirir, né? E no meu caso, eu percebi que falta um pouquinho dessa consciência por parte do meu mais novo, do lugar dele dentro da nossa família. E como que eu percebo isso, né? Então, como eu disse, algumas ações que eu percebi, às vezes algumas cenas de ciúme, não que o ciúme também não faça parte, né, das emoções, e a gente sente, e a gente precisa lidar com isso, mas eu percebi que muitas vezes ele acabava tentando se colocar no lugar de primeiro filho, muitas vezes até em relação a mim, uma disputa de lugar com o pai, né? Então, pequenas coisas que eu fui observando e que eu sentia necessidade de ele entender, né, que existe uma hierarquia, que existem as pessoas que chegaram antes dele, né, no meu caso, como a irmã, como o pai, como eu mesma, a própria mãe. Então eu desenvolvi essa atividade que é super simples, né, que você pode usar só materiais que você já tem em casa e que eu senti que ajudou ele nessa consciência de entender o lugarzinho dele, então, dentro do nosso núcleo familiar. Então o nome dessa atividade é Linha do Tempo da Família, né? E o que ela tem de diferente da linha do tempo da criança, né? Porque às vezes a gente trabalha a linha do tempo da criança. Só que a linha do tempo da criança, ela trabalha a noção de passagem do tempo e de evolução do próprio indivíduo, da própria criança. Então ela vai entendendo que ela nasceu pequenininha, né? Ela tem essa compreensão também que antes veio o pai e a mãe, mas o foco dessa atividade é mais na evolução da própria criança, né? À medida que ela vai crescendo, o que vai acontecendo, ela vai se desenvolvendo. Nesse caso, que eu chamei de linha do tempo da família, então é uma ordem, né, cronológica dos principais fatos que envolvem esse núcleo familiar, mas com foco na família como um todo e não apenas no desenvolvimento de um indivíduo. Então eu percebo essa como a principal diferença entre uma linha do tempo da criança e a linha do tempo da família, né? Então agora eu vou te falar passo a passo como que você pode desenvolver essa atividade com seu filho em casa. Então, para essa atividade da linha do tempo da família, a gente vai precisar basicamente de fotos da família. E quais fotos? Aquelas fotos que marcam momentos significativos, né, na formação, na construção dessa família e que também estejam alinhados ao objetivo principal do material. Nesse caso aqui, o meu objetivo principal é a criança reconhecer o seu lugar dentro desse sistema familiar.
Então eu escolhi fotos que marcam o lugar de cada um dentro dessa família, dentro desse núcleo familiar. Aqui a gente está falando somente do núcleo familiar, né? Então, pais, filhos, irmãos. A gente não vai entrar no campo de avós, tios, porque aí a gente já seria um outro objetivo, né? E até pode-se depois ir acrescentando, né? Outros familiares, mas nesse primeiro momento é somente esse núcleo familiar. Até porque a gente está trabalhando com uma criança de 3 anos, então a gente não pode ter muita informação de fotos, de parentescos, de pessoas, porque vai acabar dispersando a atenção dela. Então, eu escolhi fotos que marcam a ordem de cada um dentro da família. Então, quem chegou primeiro, né? Então, primeiro uma foto do casal, do pai, da mãe, né? Porque a família começou a partir daqui. Então, eles chegaram primeiro, né? Depois, outro momento importante, a gestação da primeira filha. Depois, uma foto já com a primeira filha, escolhi ainda bebê. Depois a gestação, então, do segundo filho. Aqui tá invertido. Aí o nascimento do segundo filho. E então uma foto mais atual de toda a família completa. Poderíamos usar mais fotos, por exemplo, das crianças, bebê, maiorzinha, né, à medida que vão crescendo. Até poderia, mas nesse caso, como a criança ainda é pequena e o objetivo é marcar esses acontecimentos mais específicos para ela entender em que momento da formação dessa família que ela chegou. Então, eu acho que não caberia aqui incluir mais fotos, acabaria dispersando o foco da criança e a gente não alcançaria o objetivo. Então, por isso que eu marquei em relação às crianças uma foto da gestação e uma foto depois de nascida, né? Que poderia ser com qualquer idade. Aqui a questão da idade não é tão importante, né? Para que a gente alcance esse nosso objetivo. Ok, separadas as fotos, se possível, dê preferência para todas na mesma posição, ou horizontal ou vertical. Aqui eu consegui selecionar todas no formato horizontal, por mais que elas não tenham o mesmo tamanho. Algumas são formato 10x15 e outras 15x21. Agora a gente vai usar como base para essas fotos papel colorido. Então, como que eu selecionei aqui? Então, o papel A4, né? São folhas tamanho A4, já vem, né, assim coloridas, a gente encontra em papelaria. É um pacote com folhas de diversas cores no mesmo pacote. Então, eu selecionei 3 cores de papel colorido, que são o verde, o laranja e o azul. E cada cor eu vou utilizar para uma fase na formação dessa família. Então, por exemplo, aqui quando eu tenho o casal e a última foto, que é a família completa, eu vou usar a cor verde para essa configuração de família. Para o laranja, então, eu vou usar a gestação e o nascimento da primeira filha. Vou usar cada uma numa cor laranja. E depois a gestação e o nascimento do segundo filho, eu vou usar na cor azul. Então, agora a gente vai fixar cada foto, então, nessa base colorida. Eu usei só um pedacinho de fita dupla face, que você aplica na foto. Depois tira aqui um ladinho da fita e posiciona ela no meio, né? Tenta alinhar ela no centro da página.
Então, eu fiquei assim, eu fiquei com uma foto da família, que seria a última foto aqui no verde. No verde também a foto do casal, que é o início da construção da família, o início e o final. Aqui eu estou usando a minha família como exemplo, essa é a minha construção da minha família, você vai usar a sua, né? Cada uma tem a sua construção familiar e você vai usar de acordo com a sua formação. Depois, então, a foto da gestação da primeira filha. Nascimento da primeira filha, então as duas na mesma cor. Depois do segundo filho, já em outra cor. Gestação e nascimento do segundo filho. Por que usar as cores coloridas? Porque quando a criança estiver trabalhando sozinha com esse material, porque eles gostam muito de fotos. Então, é um material que a gente vai deixar disponível para a criança manipular quando ela tiver vontade, e muitas vezes ela vai fazer isso sozinha. A gente não vai estar junto o tempo todo. Então, para que as cores funcionam como um controle de erro, né? Então, a criança já vai relacionar que, né, esse nascimento é relativo a essa gestação, então ela já vai relacionar essa sequência em função das cores. A mesma coisa com a gestação do primeiro filho, na mesma cor. Não que tenha algum problema se ela colocar na sequência errada, porque a gente vai orientar nos primeiros momentos. Mas depois, com o tempo, ela vai aprendendo também. E as cores, né, essa classificação por cores ajuda. E aqui, então, como um início e um encerramento. Um cuidado que a gente pode ter para tornar esse material mais durável e para a gente preservar as nossas fotos, porque esse material vai ser bastante manuseado, né? Então eu sugiro colocar dentro de um saquinho plástico. Esses saquinhos mesmo de pastinha, sabe? Ele até tem os furinhos aqui, ó. Então era do saquinho que eu tinha em casa, pode ser outro saquinho. Porque a gente assim vai conseguir preservar esse material por mais tempo e também não danificar as nossas fotos. Nesse caso eu não quis plastificar, porque no momento que a gente colocasse uma plastificação aqui, a gente iria danificar a foto, né? Se a gente colocasse um adesivo transparente ou alguma coisa em cima, a gente provavelmente ia danificar a foto. Como eu não quero isso, eu optei pelo saquinho. E aqui a gente faz o acabamento para ele ficar bem certinho. É sempre importante a gente ter cuidado com esses detalhes, assim, na hora que a gente vai preparar um material ou uma atividade para as crianças, né? Porque a estética é importante, né? Porque se ele tá bem cuidadinho, um acabamento bem feito, a criança percebe isso. E é um estímulo também para ela cuidar desse material, né? Se a gente faz de qualquer jeito e apresenta de qualquer jeito, meio rasgado, meio amassado, ela vai entender que é assim mesmo e que ela não precisa cuidar, né? Então é importante que a gente tome cuidado, não precisa ser nada sofisticado, olha que é super simples, é uma fitinha, uma fita durex num saquinho, né? Mas assim a gente já tem um cuidado maior com o nosso material, né? E a gente já passa essa sensação para a criança de que a gente precisa cuidar, de que é especial, né? E a gente precisa ter esse cuidado e essa atenção especial com o material que a gente produz. Depois que todas as lâminas, todas as fotos estiverem então plastificadas, né, como a gente fez dentro do saquinho plástico, uma por uma, a gente deixa então na sequência correta dos acontecimentos, já coloca na sequência
E então a gente vai guardar. Como que a gente guarda esse material, essa atividade? Então a gente vai ter que buscar um recipiente, mais ou menos desse tamanho A4, onde esse material fique bem disposto, bem guardado e visível. Eu aqui vou utilizar uma cestinha, que é uma cestinha que eu já tenho em casa e que eu consigo deixar ele sem amassar, sem dobrar, bem disposto e também visível, porque ele precisa sempre estar visível para que desperte a atenção na criança e desperte a vontade de a criança ir lá pegar. Então, o que é importante na hora da gente conservar esse material? Então, deixar exposto no quartinho da criança, no caso de se trabalhar em casa, ou na sala, algum lugar mais de convivência assim da família. Na sala no caso, se fizer na sala de aula, ele fica exposto na estante ou algum lugar onde a criança tenha livre acesso para pegar. E é importante a conservação desse material, então que ele esteja sempre completo. Se caso estragar alguma lâmina, amassar, rasgar, a gente substitui, tá? E enquanto ele não estiver completo, eu tiro do alcance da criança, né? Então, se ela não tem condições, se o material não tem condições de ser utilizado, né, para cumprir o seu objetivo, então ele deve ser retirado desse local e recolocado quando estiver de novo completo. É importante a gente saber que a maneira que a gente apresenta isso para a criança, a maneira que a gente guarda, a maneira que a gente organiza, tudo isso, assim, só com as nossas ações, com os nossos movimentos, a gente já está ensinando a criança como que ela deve tratar o material. Isso serve para qualquer objeto, para qualquer brinquedo, a maneira como a gente manipula, como a gente pega, como a gente apresenta, tudo isso a criança já está observando, já está internalizando e aprendendo qual é a maneira correta de manipular e de lidar com esse tipo de material e de objeto. Agora eu vou te mostrar como que a gente apresenta esse tipo de material, esse tipo de atividade para a criança. Então, a primeira coisa que a gente faz sempre é convidar a criança para aprender algo novo. Então, a gente já avisa que ela vai trabalhar com uma nova atividade, com um novo material. Convida a criança, então, para sentar-se, seja no chão, com um tapetinho, ou seja numa mesa. Por que é importante a gente usar ou o tapete ou a mesa? Para a criança entender que existe um espaço ali que ela vai poder utilizar para trabalhar com aquele material. Então, não é interessante colocar o material no chão sem ter um apoio de um tapete, porque ele vai delimitar a área dessa criança e é até mais fácil para ela se organizar dentro daquele espaço. Ela já vai começar a se familiarizar, né, em ter um limite de área que ela pode usar e pode trabalhar, sem prejudicar outras pessoas que estejam ali no ambiente, né? Sem ocupar todo o espaço, digamos assim. Então, ela já começa a ter essa noção de limites de espaço. E também uma questão de considerar esse material, esse objeto, como algo importante. Então, eu não vou colocar ele no chão, né? Eu coloco, então, ele sobre um suporte, seja uma mesa ou seja um tapete, né? Então, a gente vai lá, busca o tapete. Eu, normalmente, já tenho um tapete no quarto das crianças, onde eles costumam brincar já em cima, ou pode ser numa mesa também. É importante, ou se você não tem um tapete fixo, deixa um tapete pequeno, enroladinho, em algum lugar do quarto, onde cada vez que a criança vai brincar, vai usar algum material, ela vai lá e pega esse tapetinho. É assim que funciona na sala de aula montessoriana. Então, convidamos a criança a sentar, explicamos que ela vai aprender uma coisa diferente, né, alguma coisa nova, e que no primeiro momento ela vai escutar, né, e aí a gente começa então a apresentar. Nesse caso, a gente vai tirando cada lâmina de dentro do recipiente, uma de cada vez, e na sequência, é importante que o material já esteja pronto quando a gente for apresentar, né? A gente não pegar na hora em frente à criança e começar a organizar a sequência.
né? Então a gente já vai dispersar essa criança logo de início. Então tudo já tem que estar preparado. E aí a gente começa a contar realmente uma história, né? Então começa retirando a primeira lâmina, onde tem o casal, conta um pouquinho, né, brevemente, né, porque a criança ainda é muito pequena, a história do casal que se conheceu, se apaixonou, resolveu se casar, né? Se essa for a sua história, e vai colocando lâmina por lâmina sobre esse tapete ou sobre essa mesa na ordem correta da sequência, né? E sempre da esquerda para a direita e de cima para baixo, né? Que é a ordem de leitura. Então a gente vai contando a história, né? E é importante nesse primeiro momento, a criança ela vai ter o impulso de querer logo participar e logo conversar e pegar nas lâminas, né? E ok, a gente até certo ponto vai deixando, mas também vai orientando. Agora eu estou te contando, depois você vai poder me contar também, né? Ou depois você vai poder brincar, trabalhar sozinho, né? Então agora é a minha vez de falar, depois você vai ter a sua vez. Então a gente vai, não com tanta rigidez, né? Mas a gente vai, na medida do pouco do bom senso e da sensibilidade que a gente tem, vai orientando essa criança, né? A esperar um pouquinho, esperar a sua vez. E aí a gente conta, né, toda a história. Depois que a gente contou toda a história, a gente recolhe todas as lâminas na sequência correta e recoloca no recipiente que ela estava. E aí então abre a oportunidade para essa criança manipular sozinha, se ela quiser. Pode ser que ela não queira, pode ser que ela, não, agora não quero fazer isso, vai fazer outra coisa, né? E tudo bem, a gente guarda e deixa disponível esse material no espaço da criança, ou no quarto, ou na sala da casa, no espaço de convivência da família. Deixa acessível e deixa disponível para sempre que a criança quiser pegar e olhar e trabalhar com isso, ela tem essa liberdade e essa oportunidade. Né? Pode ser que ela peça para você recontar a história, e você pode recontar, que é importante que a criança tenha essa oportunidade de trabalhar sozinha depois também. Né? E se acontecer no momento que ela estiver trabalhando sozinha, ela pode contar a história em voz alta para ela mesma, e pode ser que ela coloque na sequência errada, né? Não coloque na sequência certa na primeira vez que ela for usar sozinha. E aí tudo bem, você não interfere, né? Você não interfere na hora. Deixa ela contar, deixa ela trabalhar, brincar. Você só observa, né? Observa de longe. E se você viu que ela não trabalhou na sequência correta da história, então no outro dia você vai lá e reconta a história para ela, apresentando na sequência correta. Né? E vai reapresentando quantas vezes for necessário, até que ela entenda aquela história, né? E como acontece, como é a sequência correta, né? Dos fatos e dos acontecimentos. Mas é importante que a gente não interfira logo, né? Quando a gente vê um erro da criança, né? A gente deixa ela trabalhar porque ela está construindo os processos dela ali, né? Mesmo errando, né? Ela está construindo. Então a gente respeita isso, observa, registra, né? Anota se for o caso, e no outro dia, então, reapresenta, né? Trabalha de novo. Então Maria Montessori sempre dizia que o guia, o adulto, ele deve ser incansável em reapresentar as atividades e os materiais, até que a criança tenha domínio, né, e cumpra o objetivo daquele material.